Lua nova de 11 de janeiro a 9 de fevereiro de 2024. Essa é uma lua nova muito positiva, com um ar aqui de renovação, de mudança e de muita força. Porém, a gente vai passar por um céu astrológico bem complicado, tanto em janeiro quanto em fevereiro, que é quando a gente vai ter alguns problemas sendo levantados, seja na nossa vida pessoal ou ainda no âmbito coletivo, com tensões talvez bem sérias aí no âmbito coletivo. Se você quer entender todo esse contexto, vem comigo que eu te explico. Sou Vanessa Tuleski, astróloga, e acredito que o conhecimento faz a diferença na nossa vida. E é por isso que eu faço os meus vídeos para vocês, que é para vocês terem uma ideia de o que vocês podem esperar em cada fase. E antes de falar de todo o recheio dessa lua nova, que é o céu entre os dias 11 de janeiro e 9 de fevereiro, eu vou falar especificamente da lua nova. Essa lua nova acontece no signo de Capricórnio, que é um signo objetivo, resiliente, persistente e planejador. Essa lua faz um trígono no aspecto favorável com Urano. Então a gente já começa numa energia de mudança, de decisão e de renovação para 2024. Se você precisa transformar algum hábito, como por exemplo, deixar de fumar ou emagrecer, você está numa lua nova para isso, que tem muita força para isso. É só você querer e focar e ter uma ideia do que você realmente vai fazer para você atingir o seu objetivo. Além de tudo, Marte também está em Capricórnio, que é onde ele fica muito bem. Marte em Capricórnio é missão dada, missão cumprida. Capitão Nascimento da tropa de elite, tá? E esse Marte que está em Capricórnio faz um sextil para Saturno e um trígono para Júpiter. Esse sextil para Saturno aumenta a força, a resiliência, o planejamento. E o trígono para Júpiter duplica a energia e traz também um otimismo. Isso vai ser muito importante nas situações que a gente vai ter que lidar nesse mês. Como nem tudo na astrologia é só lado fácil, a gente tem um aspecto que vem desde dezembro, que é um pouquinho chatinho, que é Mercúrio em quadratura com Netuno. Esse aspecto às vezes dá ainda um pouco de indecisão, confusão na nossa mente ou ainda no nosso dia a dia. Sistemas falham mais, a gente tem mais atrasos, a gente tem mais problemas. Mas eu acho que é pouco em função de um céu que eu vejo como muito favorável, uma lua nova aí para a gente começar 2024 com tudo. Mas se é tão favorável, por que a gente vai ter desafios nesse mês? Porque a gente vai ter uma grande alternância nesse mês entre aspectos desafiadores de Plutão e aspectos fluentes de Urano. A lua nova de dezembro foi muito caracterizada por aspectos difíceis de Netuno, então deu muita confusão, digamos assim, aumentou às vezes a depressão para muita gente. A gente viu isso muito em redes sociais, notícias de influenciadores que estiveram vulneráveis, às vezes tiraram a vida, né? E nessa lua nova a gente não tem essa atmosfera, digamos assim, mais frágil, mais confusa e mais delicada de Netuno, mas a gente tem uma alternância entre Plutão em aspectos de tensão e Urano em aspectos favoráveis. O Plutão mostrando muitas vezes disputas de poder, situações que mostram a cara, eventualmente para algumas pessoas perdas também. Isso não necessariamente precisa acontecer com você, mas talvez você escute sobre uma perda de um amigo da adolescência que você tinha, que já se distanciou da amizade, ou talvez algum parente mais idoso possa vir a falecer. E como que isso vai acontecer? Entre os dias 17 a 25 de janeiro, o Sol vai ficar conjunto com Plutão. Em uma primeira fase, vai ficar em Capricórnio. Então, a gente vai ter, talvez, problemas envolvendo questões de trabalho e ainda problemas com pessoas idosas. E questões climáticas no mundo, tá? Nessa época, a gente pode ter grande aumento de calor, o que muitas vezes acaba fazendo com que pessoas mais frágeis, idosas, venham a falecer. A partir do dia 20 e indo até o dia 25, a gente tem essa conjunção do Sol com Plutão acontecendo em Aquário. E aí os problemas são mais coletivos. Plutão entrou em Aquário pela primeira vez em 2023, a partir do final de março, ficou pouco tempo ali, 1 mês e meio. Mas esse 1 mês e meio que Plutão ficou em Aquário foi suficiente para trazer de vez a questão da inteligência artificial para a nossa discussão. Tanto o lado positivo quanto o lado inevitável,
quanto o lado também preocupante, como o fato de alguém poder fazer um vídeo como o meu e colocar palavras que eu não falei, tá? Isso é muito preocupante. Ou os crimes que podem acontecer a partir da inteligência artificial, ou as panes na própria internet, tá? Internet tem a ver com aquário. Lá no ano passado, a gente teve no Brasil invasão de escola combinada pela internet. Então foi um crime bem de Plutão em aquário. Então a gente vai começar a ver esse tipo de situação agora, a gente vai entrar de vez na questão da inteligência artificial. Plutão volta para Capricórnio só no finalzinho aí de 2024 e na verdade a gente está inaugurando uma fase aí de 20 anos de Plutão em aquário. 20 anos lidando com redes sociais, questões tecnológicas, inteligência artificial e outras modernizações. Bom, nesse período de Sol com Plutão, o que pode acontecer para você? Talvez você vá perceber um clima mais denso, mais tenso. Talvez seja só isso. Talvez você tenha notícias em volta mais preocupantes. Talvez você fique com mais medo, mais receio, porque o coletivo fica mais violento nessa fase, tá? A gente pode ver em comunidades, líderes desses locais tocando o terror. E esse tocar o terror também pode acontecer no coletivo. A gente pode ter lideranças que podem ser abusivas, passarem dos limites, especialmente ali perto da lua cheia do dia 25 de janeiro, que é quando a gente tem o Sol em aquário, a gente tem a lua em leão, que é o ego, a vaidade, e a gente tem Júpiter em touro, que tem a ver com dinheiro, posses, e tudo isso em signo fixo, o que dá uma grande teimosia. E esses conflitos não só estão marcados para acontecer em janeiro, como em fevereiro também. Pode ser que a gente tenha sementes também de conflitos sendo plantadas aqui. Eu lembro que em 2020, quando o Sol se juntou com Plutão, a gente começou a ter a questão da pandemia. Não era pandemia ainda, tá? Só que ali foi a semente que depois foi acionada em março, quando Marte ficou ali no grau do Plutão, conjunto com Plutão, e aí o mundo inteiro se viu tomado. Então janeiro não é um mês fácil. E para você pode aparecer situações de disputas de poder, tá? As pessoas podem ficar também um pouco mais surtadas perto da lua cheia ali do dia 25. E aí você vai ter que saber como que você vai se movimentar nesse contexto. Não se preocupe previamente, que é o conselho que eu uso para mim mesma, tá? Porque eu sou astróloga, eu sei as coisas previamente. Mas se eu ficasse preocupada, imagina o desgaste que eu iria ter. Então eu apenas sei, guardo e espero e começo a observar quando o período chega. É o que você deve fazer, tá? Além de tudo, no final eu vou tirar uma carta de tarô sobre como que se lida com essa fase plutoniana mais difícil. Bom, no meio desse contexto, entre os dias 17 e 22 de janeiro, nós temos Vênus em Sagitário, uma quadratura com Netuno. Esse aspecto vulnerabiliza as pessoas. Pode indicar alguma decepção. Isso vai acontecer junto com o Sol com Plutão. Sol com Plutão é uma beleza também para revelar como as pessoas de fato são, o que às vezes nos provoca mudanças, tá? Às vezes a gente acha que uma determinada pessoa é de um jeito e na verdade é de outro. As máscaras caem. Às vezes a pessoa não é ruim, mas a gente está esperando alguma coisa dela que não é ela. E aqui a gente tem um período vulnerável, né? Em que a gente pode ficar mais sensível, mais chateado e ao mesmo tempo lidando com essas questões de poder que aparecem aí desde o dia 17. E vão ficar bastante presentes até o dia 25. Agora, a boa notícia é que entre 25 de janeiro a 2 de fevereiro, nós temos Marte em trígono com Urano. Essa é uma energia de guinada, de mudança. É como se fosse assim, bom, não tá bom? Então tá, eu vou me mexer, eu vou mudar, eu vou virar. Algo vai se alterar para mim. Marte com Urano é uma energia muito potente de mudança mesmo, tá? De fazer o que se quer, de ter mais liberdade. Agora, na alternância entre Plutão e Urano, a gente tem entre os dias 3 a 7 de fevereiro, Mercúrio conjunto com Plutão. Isso traz ambientes mais densos, notícias mais densas também. Então aqui é como se tivesse o efeito paranoia e as redes sociais se tornam mais perigosas também. A gente tem mais problemas aí de golpes, tá? Na verdade, os golpes já começam entre 17 de janeiro a 22 de janeiro com Vênus quadrado com Netuno. Mas essa é outra fase de golpes entre os dias 3 a 7 de fevereiro. E aí, nessa alternância entre Plutão e Urano, a gente tem novamente Urano entre os dias 5
a 10 de fevereiro, Vênus em trígono com Urano. Nesse aspecto, a gente tem algo aí de mudar nas nossas relações, quebrar um pouco a rotina, e isso acontece já na beira do carnaval. Só que logo depois do carnaval, vocês vão ver que a coisa não vai ficar leve, mas isso eu vou falar no vídeo sobre a lua nova do dia 9 de fevereiro. Bom, vou tirar uma cartinha do tarô, tá bom? De conselho. Vamos lá. Opa, a papisa. A papisa como conselho para lidar com os momentos mais tensos dessa lunação tem muito a ver com observação, discrição, sabedoria. Então, se for um conflito de poder, antes de se movimentar, você vai se movimentar nos bastidores, você vai entender a questão. Se for uma outra situação, também existe algo reflexivo. É uma carta que a gente chama de carta Yin, para dentro. Inteligente, sábia, observadora. Essa vai ser a chave para lidar com as questões. É uma força que vem de dentro e de observação. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um joinha para mim, compartilhe ou deixe aqui o seu comentário, que é sempre muito bem-vindo. Um beijo grande e espero que o meu conteúdo tenha te ajudado.